Neste vídeo irei falar sobre o processo de produção de imagens de visualização arquitetônica. Como fazer uma imagem para representar um projeto de arquitetura e interiores. Quais são as principais ferramentas usadas e quais as etapas. O que devemos fazer para alcançar um bom resultado. Neste vídeo eu irei abordar estas questões. O processo de produção de imagens de visualização arquitetônica tem basicamente 3 etapas. Modelagem 3D, renderização e pós-produção. Ao longo do vídeo eu irei compartilhar várias dicas sobre cada uma dessas etapas. Irei compartilhar dicas de produtividade, sobre escolhas de cenas para renderização, sobre materiais e iluminação, sobre configurações importantes que devemos ficar atento na hora de renderizar e muitas outras. Este é um vídeo bem abrangente e introdutório e é perfeito para quem está iniciando na área de visualização arquitetônica e deseja aprender mais, especialmente sobre o workflow. Então, pega um caderninho e se prepara para anotar todas as dicas. Este vídeo, na verdade, é uma aula do meu novo curso online sobre visualização arquitetônica, o curso de pós-produção de render externo com Photoshop. Ao lançar o curso, eu decidi compartilhar algumas amostras grátis. Assim, eu posso divulgar o curso, mostrando um pouco da qualidade do conteúdo que o curso oferece, e ao mesmo tempo compartilhar dicas e tutoriais úteis que todos podem ter acesso. O curso conta com mais de 50 aulas e 16 horas de conteúdo, então eu selecionei 4 aulas do curso e adaptei para o formato do YouTube. Esta é a primeira, irei compartilhar as outras 3 aulas nas próximas semanas. Então já te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você saberá quando sair as próximas aulas. E se você gostar do conteúdo e quiser continuar aprendendo mais sobre visualização arquitetônica, considere adquirir o curso online completo. Nele eu abordo a fundo o tema de pós-produção com Photoshop e mostro como criar imagens incríveis para representar projetos arquitetônicos. Use o link na descrição deste vídeo para saber mais sobre o curso, sobre os temas que ele aborda, os extras, bônus e o valor, que por sinal é bem acessível comparado à quantidade e à qualidade do conteúdo que o curso oferece. Então vale a pena dar uma olhada no link para conhecer melhor o curso. Se você tem interesse pela área de visualização arquitetônica, especialmente pós-produção com Photoshop, certamente vai gostar muito do curso e ele será muito útil em seu desenvolvimento profissional. E apenas durante o mês de novembro o curso está com uma promoção especial de lançamento, então aproveita a oportunidade. Nesta aula irei falar sobre o processo de produção de imagens de visualização arquitetônica. Esse processo tem 3 etapas: modelagem 3D, renderização e pós-produção. Primeiro se faz o modelo 3D do projeto arquitetônico, que deve ter todos os elementos que compõem o projeto modelados de forma precisa. Depois vem a etapa de renderização, onde são geradas imagens do modelo 3D com características físicas reais de iluminação e materiais. Essas imagens são chamadas de renders. Por fim, vem a etapa de pós-produção, que é o foco deste curso. Nesta etapa, os renders são editados, recebem ajustes, adição de elementos extras e efeitos para que a imagem represente o projeto da melhor forma possível. A seguir, eu irei compartilhar uma série de dicas sobre cada uma dessas etapas. Embora modelagem 3D e renderização não sejam o foco do curso, acho importante falar um pouco sobre esses assuntos, pois fazem parte de um processo que leva à pós-produção. Uma observação: Isuius tem inúmeros programas diferentes de modelagem 3D e renderização, cada um funciona de um jeito e tem seus recursos próprios. Então, as dicas que eu irei compartilhar nessa aula serão bem generalistas, sobre coisas que são comuns à maioria dos programas, assim você pode aplicá-las independente do programa que usa. Atualmente, há 2 formas principais de fazer o modelo 3D de um projeto: a forma tradicional e o método BIM. Na forma tradicional, o projeto e o modelo 3D são feitos separadamente. O projeto é desenvolvido com desenhos 2D, em programas como o AutoCAD, por exemplo, e o modelo 3D é feito separadamente, do zero, em programas como o SketchUp, por exemplo. Esse é o método tradicional. O 3D é feito de forma separada do projeto. A outra forma é o método BIM, onde o projeto é todo desenvolvido em ambiente 3D. Os desenhos 2D são gerados a partir do modelo 3D e ambos são feitos em conjunto. No Brasil, as ferramentas BIM mais populares são Revit e o ArchiCAD. Esse é o método BIM, não há necessidade de fazer o 3D do zero, pois o projeto já é desenvolvido em ambiente 3D.
Tenho algumas dicas para modelagem 3D levando em conta o método tradicional. Primeira dica é pensar em quais pontos de vista serão mostrados nas imagens desde o início. Assim, você pode focar em modelar e detalhar apenas o que será visível e não perde tempo com partes que não irão aparecer nas imagens. Segunda dica é não modelar ou adicionar elementos que podem ser feitos na pós-produção. Coisas como vegetação, pessoas, entorno, podem ser feitos na pós-produção, como veremos ao longo do curso. Observe o modelo 3D do projeto usado para fazer os renders do curso. Eu fiz a ambientação apenas nos ambientes que são visíveis nos renders, como os carros na garagem, pois aparecem nos renders diurno e de fim de tarde, e as salas, cozinha e área de lazer, pois aparecem no render noturno. Já nos outros ambientes do pavimento superior da casa, onde ficam os quartos, eu não adicionei nada, pois não aparecem nos renders. Também tenho algumas dicas sobre modelagem no método BIM. A primeira dica é que não é recomendável usar o 3D do projeto completo para produzir as imagens. É importante filtrar os elementos que não são relevantes, como a parte estrutural e de instalação, se não for aparente, é claro. Elementos de detalhamento e documentação do projeto, esse tipo de coisa. É interessante deixar apenas o que realmente é relevante para representar o projeto nas imagens. A segunda dica é ter atenção à qualidade dos assets de mobiliário e decoração utilizados. Normalmente os blocos de mobiliários e decoração dos programas BIM não são tão bons e não possuem tanta variedade. O ideal é refazer a ambientação usando blocos melhores, de acordo com a ambientação pensada para o projeto ou projeto de interiores, se houver. Algo muito comum ao se trabalhar com modelos 3D feitos no método BIM é exportar um modelo 3D para outros programas 3D, como SketchUp, por exemplo, e fazer a ambientação nele, pois possui uma variedade de assets de mobiliário e decoração muito maior. Renderização é o processo onde são geradas imagens que simulam características físicas reais de iluminação e de materiais. Observe a comparação entre o modelo 3D e a imagem renderizada. É durante a renderização que o modelo 3D ganha iluminação, onde os materiais ganham características como transparência, reflexo, polimento, imperfeição, entre outras. Renderizar é isso. É aplicar essas características físicas do mundo real ao modelo 3D. Há várias opções de programa de renderização. No Brasil são bem populares o V-Ray e o Lumion, especialmente por conta de suas integrações com o SketchUp. Outros renderizadores que vêm se tornando populares são Corona, uma alternativa ao V-Ray, especialmente sua versão para o 3ds Max, e o Twinmotion, uma alternativa ao Lumion. Há também outras opções ainda pouco conhecidas, mas que possuem grande potencial, como a Unreal Engine e o Blender. O Blender, como mostrei anteriormente, é o programa que eu uso para modelagem 3D e renderização. Programas BIM como o Revit e o ArchiCAD também possuem renderizadores internos, mas o mais comum é usar outras ferramentas, como as que citei anteriormente, pois oferecem mais recursos e são mais práticas de usar. Quem está iniciando na área da visualização arquitetônica pode chegar a pensar que renderizar é simplesmente clicar no botão de renderizar do programa e o render ficará perfeito. Não é bem assim, é um processo que varia de acordo com o programa de renderização usado, mas no geral possui uma série de configurações, ajustes e detalhes que devem ser observados para se obter um render de qualidade. Podemos dividir o processo de renderização em 4 passos. Definição de cenas, configuração de materiais, configuração de iluminação e renderização. A seguir, eu irei compartilhar dicas sobre cada um desses passos. Você não deve renderizar um ponto de vista qualquer do projeto. Deve-se ter um pensamento por trás da escolha das cenas, uma intenção, um desejo. Definir cenas para renderizar é algo que tem muito a ver com fotografia de arquitetura. E conhecimentos e técnicas de fotografia podem ser aplicadas na renderização para se obter melhores resultados. Tem algumas dicas quanto a isso. A primeira dica é imaginar o modelo 3D como uma construção real e se imaginar andando por ela. Isso pode gerar insights e nos fazer perceber detalhes e pontos de vista que sejam interessantes, detalhes que podem passar despercebidos quando a gente olha para o projeto e pensa apenas em um monte de volumes e linhas na tela do computador.
Algumas ferramentas podem ajudar nisso, como o recurso de passear livremente pelo modelo 3D que alguns programas oferecem. Com esse recurso é possível explorar o projeto como em um jogo digital em primeira pessoa. Isso ajuda na imersão e a visualizar o projeto de forma mais próxima a como ele será visto quando construído. Vou mostrar um exemplo no Blender, que possui esse recurso. Olha como é interessante visualizar o projeto dessa forma. É completamente diferente de olhar o projeto apenas do alto, como normalmente fazemos durante o desenvolvimento do projeto. É uma forma muito mais humana e próxima da realidade. Definir cenas tendo esse tipo de visão é muito mais interessante. A segunda dica é criar cenas que destacam o tema, o uso ou o conceito do projeto. Vou dar como exemplo o projeto de uma casa de férias. Imagine que você está trabalhando em um projeto de casa de férias, onde os moradores querem ter momentos de lazer e contato com a natureza. Em um projeto assim, o ideal é definir cenas que destacam as áreas de lazer da casa, a integração dela com a natureza, vistas da paisagem, esse tipo de coisa. Veja também essas duas imagens de um projeto de um centro cultural. Eu desenvolvi esse projeto, junto com a equipe, para um concurso de projetos. Esse centro cultural era para ser construído no Sol Nascente, no Distrito Federal. É uma região bem carente e com poucos espaços públicos. E o conceito que norteou o desenvolvimento do projeto foi criar uma praça e a edificação funcionar sobre essa praça. Em projetos assim, que possuem um conceito que norteia o projeto, o ideal é definir cenas que exemplificam esse conceito, como nas imagens que eu produzi para esse projeto, que dão bastante destaque para a praça e a edificação coexistindo sobre ela. A terceira dica é usar regras de enquadramento, como a regra dos terços ou proporção áurea. Se você não conhece essas regras, vale a pena pesquisar sobre e tentar aplicá-las na escolha de cenas. A regra dos terços, por exemplo, consiste em dividir a imagem em três partes verticais e três partes horizontais, e usar essas linhas da divisão para dispor os elementos na cena. Observe a imagem de fim de tarde que iremos fazer no curso. A linha do horizonte está alinhada com a linha horizontal inferior da regra dos terços, e a árvore está alinhada com a linha vertical direita. Essa árvore foi adicionada na pós-produção, mas ao definir a cena para o render, eu já tinha mais ou menos isso em mente e usei a regra dos terços para enquadrar a cena de forma melhor. É importante dizer que essas regras devem ser encaradas apenas como uma ferramenta que ajuda a dispor os elementos na cena e não como algo que deve ser obedecido cegamente. Como no exemplo que mostrei, usei apenas para alinhar a linha do horizonte e a árvore. Criar cenas onde tudo está alinhado perfeitamente com as linhas dos terços não vai fazer com que a imagem fique incrível, talvez até atrapalhe, pois vai deixar a imagem muito engessada, regular demais. A quarta dica é saber usar a distância focal. Distância focal é uma propriedade das câmeras reais que é simulada pelos programas de renderização. Uma distância focal menor tende a deixar o campo de visão mais aberto, os elementos mais alongados e a perspectiva mais pronunciada. Uma distância focal maior faz o contrário, deixa o campo de visão menor, os elementos mais achatados na tela e a perspectiva fica menos evidente, como na imagem do exemplo ao lado, onde temos o rosto de uma pessoa fotografado com diferentes distâncias focais. Usamos uma distância focal maior ou menor de acordo com a aparência que desejamos para a imagem. Veja alguns exemplos com os renders que iremos usar no curso. Observe como a imagem muda nas distâncias focais de 20, 30 e 40 milímetros. Conforme a distância focal aumenta, os planos e volumes do projeto vão ficando mais achatados e a perspectiva perde força. Interessante, né? Pesquisar um pouco sobre esse assunto vai te ajudar a saber como explorar isso em suas cenas. A quinta e última dica é deixar as linhas verticais paralelas. Para quem não sabe o que é isso, eu irei mostrar a seguir duas imagens que exemplificam isso. São dois renders feitos do mesmo ponto de vista e à primeira vista eles parecem idênticos, mas não são. Gostaria que você observasse com atenção cada um e escolhesse qual você acha melhor. Acho que a maioria vai achar a opção B melhor. Caso você ainda não tenha percebido a diferença entre as duas imagens, eu irei mostrar de outra forma. Opção A, opção B.
A diferença entre elas é que na opção A, as linhas verticais da imagem estão inclinadas, convergindo. Isso cria uma certa estranheza, uma sensação de desordem, que pode ser interessante em alguns casos, mas normalmente não fica legal na fotografia de arquitetura e nem na renderização. Na opção B, as linhas verticais estão paralelas. Isso deixa a imagem com uma aparência bem mais harmônica e ordenada, pois o cérebro humano adora quando as coisas se encaixam ou se alinham, mesmo que a gente não perceba conscientemente. Isso é algo que fica bem mais evidente de acordo com a altura da edificação. Na fotografia do mundo real, pode ser difícil conseguir fazer com que as linhas verticais fiquem perfeitamente paralelas. Tem as lentes do tipo Tilt Shift que são usadas para isso. Já na renderização, fazer isso é bem mais fácil. No SketchUp, por exemplo, tem um recurso muito útil para fazer isso, que é a opção Two Point Perspective, que pode ser encontrada no menu Câmera. Basta usar essa opção e as linhas verticais da cena atual ficam paralelas. Em programas que usam o sistema de câmera virtual, como Blender, 3ds Max e outros, não é tão simples assim, é mais parecido com a realidade. Você precisa entender um pouco de como a câmera funciona, mas o segredo é manter a câmera reta em seu eixo vertical e usar o recurso Tilt Shift, assim como na realidade. Eu vou mostrar como fazer isso na prática, no Blender, que é o programa que eu uso, mas você pode reproduzir isso no programa que você usa tranquilamente. Aqui está o projeto aberto no Blender, eu já estou controlando a câmera e vou escolher um ponto de vista. Após escolher o ponto de vista, é importante se certificar de que a câmera está alinhada no eixo vertical. Ela não pode ficar inclinada nem para frente nem para trás, como é o caso aqui. Você pode tentar alinhar manualmente, no olho, como seria feito em uma câmera real. Mas em um programa 3D temos a facilidade de poder usar números para controlar as coisas, então é isso que eu vou fazer. Basta verificar aqui as informações de inclinação da câmera e deixar o eixo X em 90 graus. Assim a câmera vai ficar a 90 graus em relação ao solo, ou seja, perfeitamente reta. Em seguida, basta usar as opções de Tilt Shift da câmera para ajustar o enquadramento. Veja, podemos fazer isso tanto na horizontal como também na vertical. Essas são apenas algumas dicas básicas. Eu recomendo a todos que queiram se especializar na área de visualização arquitetônica que estudem mais sobre fotografia. É algo que realmente agrega muito conhecimento útil. Após definir as cenas, o passo seguinte é configurar os materiais do modelo 3D para que tenham características físicas reais. É deixar os vidros com aparência de vidro, um metal com aparência de metal e assim em diante. Esse processo de configurar os materiais varia de acordo com o programa de renderização que você usa. Alguns usam uma interface mais convencional, com barras e valores, que configuram essas propriedades do material, e outros usam um sistema de nodes que, embora possa parecer mais complexo à primeira vista, são bem intuitivos após você se habituar e oferecem mais possibilidades e liberdade na configuração dos materiais. E vai 3 dicas gerais sobre configuração de materiais para renderização. Primeira dica é não exagerar. Na maioria dos casos, não é necessário usar materiais complexos, ultra realistas e com texturas em 4K. Isso apenas vai deixar o modelo 3D mais pesado, a renderização mais lenta e talvez nem vá agregar tanto ao resultado final. Materiais básicos com texturas em 2K funcionam muito bem na maioria dos casos. Use materiais mais complexos apenas em elementos que estão em destaque na cena. A segunda dica é observar referências fotográficas ao configurar os materiais. Use fotos para ver como o material é na realidade. Especialmente tenha atenção com a escala do material. Se você for fazer um material de um tijolo, por exemplo, ajuste o tamanho da textura para que cada bloco do tijolo fique com um tamanho proporcional e condizente com a realidade. Observe também os reflexos, se os reflexos no material são nítidos ou desfocados, se o material é liso ou tem imperfeições, observe a intensidade da cor, a interação com a luz, essas coisas. Isso ajuda a deixar os materiais mais próximos da realidade. A terceira e última dica é usar uma biblioteca de materiais. Ter uma biblioteca com materiais já configurados ajuda bastante. A maioria dos programas de renderização possui algum recurso desse tipo, onde é possível usar materiais já prontos, sejam eles próprios do programa de renderização, ou baixados da internet, ou previamente feitos pelo usuário.
Isso é muito prático e economiza bastante tempo, pois não é necessário ter que configurar os materiais toda vez que for usar, você apenas aplica o material no elemento. Após configurar os materiais, o próximo passo é configurar a iluminação da cena. Isso também varia de acordo com o programa utilizado, mas normalmente você adiciona elementos no modelo 3D que, quando renderizados, simulam fontes de luz, como sol, lâmpadas, planos de luz, etc. Nesta etapa também é configurado o céu. Mesmo que o céu seja trocado na pós-produção, é importante configurar o céu na renderização, pois ele irá interferir na iluminação da cena e nos reflexos dos materiais. Normalmente, para isso, usa-se imagens em 360 graus em formato HDR, que simulam de forma precisa a iluminação do céu. Eu quero compartilhar 3 dicas sobre configuração de iluminação de render. A primeira dica é aprender mais sobre iluminação. Tenha ao menos um conhecimento básico sobre iluminação do mundo real, tanto iluminação natural, como se comporta a luz do sol, como também iluminação artificial, como se comportam os diferentes tipos de luzes. Saber um pouco mais sobre isso vai ajudar você a alcançar resultados melhores e mais condizentes com a realidade. A segunda dica é não exagerar. É interessante tentar simplificar a iluminação sempre que possível, pois as luzes pesam bastante no processo de renderização e aumentam consideravelmente o tempo de renderização. Terceira e última dica é saber usar a exposição da câmera. A exposição é uma característica das câmeras reais que os programas de renderização simulam. A forma de configurar a exposição varia de acordo com o programa utilizado, mas normalmente é através de um parâmetro chamado Exposure Value, ou abreviado como EV. Quanto menor esse valor, mais luz a câmera irá capturar, deixando a imagem mais clara. E quanto menor esse valor, menos luz a câmera irá capturar, deixando a imagem mais escura. Usar esse recurso de forma correta ajuda a deixar a iluminação do render bem equilibrada, mas usar de forma incorreta pode deixar o render claro demais ou escuro demais, prejudicando a qualidade da imagem. Vamos ver isso na prática. Eu vou usar o Blender como exemplo, mas isso serve para qualquer programa de renderização que use essa opção de Exposure Value. Para ajustar corretamente a exposição, você deve observar as áreas mais claras e mais escuras da cena. Se a cena possui áreas completamente pretas, a ponto de não dar para distinguir os detalhes, é sinal de que a cena está subexposta, ou seja, escura demais. Nesse caso, o ideal é diminuir o EV para a imagem ficar mais clara. Se a imagem possui áreas completamente brancas a ponto de não dar para visualizar os detalhes, é sinal de que a imagem está superexposta, ou seja, está muito clara. Neste caso, o ideal é aumentar o EV para deixar a imagem mais escura. E como encontrar um valor ideal? Quanto a isso, eu tenho uma dica. Veja, primeiro eu vou aumentar o EV até chegar ao ponto onde a imagem fica escura demais, onde começa a perder os detalhes. Aqui nesta cena foi a partir do valor 11. Em seguida, vou diminuir o EV até perder os detalhes nas áreas mais claras. Aqui foi a partir do valor 8. Com isso, a gente identificou os limites, 11 para o máximo e 8 para o mínimo. O valor do EV ideal é a média entre esses dois valores, que neste caso, a média entre 11 e 8 é 9,5. Observe como a cena fica bem mais equilibrada utilizando esse valor de 9,5. É possível ver os detalhes tanto nas partes mais claras como nas partes mais escuras. Lembrando que esses valores mudam de acordo com a cena e o projeto, tem que ser ajustado caso a caso. Seguindo essa dica, você terá uma cena com iluminação equilibrada, evitando ter uma imagem muito clara ou muito escura. Talvez você possa estar pensando, mas Thiago, não dá para corrigir isso no Photoshop, caso o render ficar escuro ou claro demais? Sim, dá para corrigir, mas apenas parcialmente. É possível clarear um render que esteja escuro ou escurecer um render que esteja muito claro. Em relação à iluminação, dá para ajustar sem problemas. O problema são os detalhes perdidos, isso os ajustes não conseguem recuperar, pois, dependendo do quão escuro ou claro o render esteja, os detalhes nem foram capturados direito pela câmera durante o processo de renderização. Por isso, o ideal é sempre observar se a iluminação do render está equilibrada. Tente sempre evitar áreas muito escuras ou muito claras. Para isso, use essa dica que eu compartilhei para equilibrar a iluminação do render.
Por fim, após definir as cenas, configurar os materiais e as luzes, chega o momento de renderizar. Mais uma vez, esse processo varia de programa para programa. Há uma série de configurações que podem ser feitas que influenciam na forma como o processo de renderização será e na qualidade do render. Quero chamar a atenção para 3 coisas que você deve ficar atento ao renderizar, independente do renderizador que você utilize, pois essas 3 coisas afetam diretamente a etapa de pós-produção. A primeira coisa é renderizar com o céu transparente. Para pós-produção, o ideal é usar renders sem céu, pois na pós-produção a gente adiciona um novo céu. Se um render tiver céu, é possível remover no Photoshop, mas esse vai ser um trabalho adicional que pode ser evitado na renderização. Além de configurar o renderizador para deixar o céu transparente, é importante configurar os vidros para que fiquem transparentes nas áreas de vidro sobrepostas ao céu. Vou mostrar isso na prática para ficar mais claro. Aqui está o projeto aberto no Blender. Eu irei mostrar no Blender, mas isso pode ser feito em outros programas. Os principais programas de renderização possuem o recurso que eu irei mostrar, só muda a forma como a configuração é feita. Observe que o render está com o céu. Para deixar o céu transparente na renderização, basta ativar essa opção aqui, chamada Transparent. Veja que o céu ficou transparente. Mas observe que na parte que está por trás desse guarda-corpo de vidro, o céu continua aparecendo. Isso é um problema. Para resolver isso é bem simples, basta ativar essa outra opção chamada Transparent Glass. Assim o céu fica transparente, mesmo nas partes sobrepostas por vidros e outros materiais com transparência. Com tudo configurado corretamente, também é importante lembrar de salvar o render em formato PNG. Assim a área do céu realmente fica vazia e os vidros transparentes. Se salvar em outro formato, como JPG, a área do céu ficará branca em vez de vazia e os vidros ficarão opacos em vez de transparente. Isso acontece pois o formato de arquivo JPG não suporta áreas vazias ou efeitos de transparência. Então, resumindo, para pós-produção é importante que o render tenha céu e vidros transparentes e que seja salvo em formato PNG. A segunda dica é definir corretamente a resolução do render. Isso interfere diretamente na qualidade e no tempo de renderização. Um render com resolução pequena será rápido de renderizar, mas não terá muita qualidade. Em contrapartida, um render com resolução grande terá mais qualidade, mas irá demorar mais para renderizar. Minhas recomendações quanto a isso são as seguintes. Você já deve ter ouvido falar em Full HD, Quad HD, 4K, que são padrões muito usados em telas de TV e monitores. A gente pode usar esses padrões para o tamanho dos renders. Você pode usar da seguinte forma. A resolução Full HD tem 1920 pixels de largura. É indicada para renders de teste e renders de estudo. Esse tamanho tem pouca qualidade. Se você der um pouco de zoom, a imagem já fica toda pixelada. A resolução Quad HD já é um tamanho um pouco maior, com 2560 pixels de largura. Essa resolução é indicada para uso próprio, para imagens de seus próprios projetos, para portfólio, apresentação, redes sociais, sites e impressões no tamanho até A4. Essa resolução já é suficiente para dar um pouco de zoom. A resolução 4K tem 3.840 pixels de largura, que é o tamanho mínimo indicado para uso comercial, em serviços de arquivis para outros arquitetos e mercado imobiliário. Com essa resolução já é possível dar zoom para ver detalhes da imagem e pode ser usado tranquilamente em impressões de tamanho até A3. A terceira e última dica é salvar passes, como mapa de materiais. Passes são imagens extras geradas durante a renderização que representam dados extras da cena que podem ser usados na pós-produção. Há vários tipos diferentes de passes, como Mist, Specular, Emission, entre outros, cada um com suas próprias características e utilidade. Um tipo que eu considero fundamental para a pós-produção é o Material ID, ou como eu gosto de chamar, mapa de materiais. Ele separa cada material do projeto com cores diferentes, assim é possível selecionar certos materiais com facilidade na pós-produção. Iremos ver isso na prática durante o curso. A forma de gerar o mapa de materiais varia de acordo com o programa de renderização usado. Na descrição desta aula eu coloquei alguns links de tutoriais do YouTube que mostram como gerar o mapa de materiais no V-Ray e no Lumion. Se você usa outro programa de renderização, basta pesquisar no Google ou no YouTube que você certamente vai encontrar um tutorial mostrando como fazer.
É importante sempre salvar o mapa de materiais ao fazer um render. Ele realmente é bem útil na pós-produção. Você vai ver isso ao longo do curso. Após a renderização, chega a última etapa do processo de produção de imagens de visualização arquitetônica, que é a pós-produção. Pós-produção é o assunto do curso, então falaremos sobre isso ao longo de todo o curso. Aqui eu irei fazer apenas uma introdução ao assunto, mostrando o que é pós-produção e quais os tipos. Pós-produção é uma etapa de finalização, onde algo que já passou por outras etapas ao longo de sua produção recebe ajustes, adições, para ser considerado um produto finalizado. Essa é uma descrição bem abrangente, pois pós-produção é algo que ocorre em outras áreas, como no cinema, na música, entre outras. No caso da visualização arquitetônica, fazer pós-produção é finalizar a imagem de um projeto que começou com a modelagem 3D, passou pela renderização e agora chegou à fase de pós-produção, onde o render vai ser editado, vai receber elementos extras, vai receber ajustes e efeitos, a fim de deixar a imagem mais expressiva, a fim de que a imagem represente o projeto da melhor forma possível. Podemos dizer que há dois tipos de pós-produção na visualização arquitetônica. Temos a pós-produção simples, onde acontece apenas um retoque final na imagem, com ajustes na coloração e luminosidade do render, sem alterar os elementos que compõem a imagem. Esse tipo de pós-produção acontece quando o render feito já possui todos os elementos necessários para representar o projeto. Assim, não há muita coisa a ser feita na pós-produção. Nestes casos, a maior parte do trabalho é aplicado nas fases de modelagem 3D, pois o 3D precisa ter todos os elementos necessários para representar o projeto, e também na fase de renderização, pois o render será mais complexo e demorado. Veja esse exemplo de pós-produção simples. Observe que a diferença entre o render e a imagem final é apenas na coloração e luminosidade da imagem. Esse é um projeto meu, na pós eu fiz basicamente alguns ajustes, pois o render já tinha céu, entorno e vegetação. Raramente eu trabalho dessa forma em meus próprios projetos, mas esse projeto foi um caso à parte. O outro tipo de pós-produção é a pós-produção complexa, onde a imagem pode passar por grandes adições, modificando sua composição, adicionando ou removendo elementos conforme o necessário. Para fazer esse tipo de pós, não é necessário fazer um render muito complexo. Um render simples, desde que represente fielmente o projeto arquitetônico, já é suficiente para fazer ótimas imagens, como as imagens que iremos fazer ao longo do curso. Observe que os renders são simples, focam apenas no projeto arquitetônico e os demais elementos são adicionados na pós. Esse tipo de pós-produção, as fases de modelagem 3D e renderização exigem bem menos trabalho, pois o modelo 3D e o render podem ser mais simples, precisando apenas que o projeto arquitetônico esteja bem modelado e renderizado. É claro que no curso iremos focar na pós-produção complexa. É a mais desafiadora, onde é possível aprender o maior número de coisas, e aprendendo a fazer a pós-produção complexa, fazer a pós-produção simples é apenas um simples passeio no parque. Então, o que você achou das dicas? Tem alguma que você já utilizava? E qual delas você achou mais útil? Conta para mim nos comentários, irei adorar conversar com você. No curso, esta aula faz parte do módulo de introdução, que é o módulo onde eu abordo temas mais teóricos, introdutórios e de fundamentos, onde eu compartilho os conhecimentos fundamentais que serão usados nos próximos módulos do curso. Se você gostou do conteúdo e deseja aprender mais sobre visualização arquitetônica, te convido a adquirir o curso completo. Essa aula é apenas uma pequena amostra do conteúdo que o curso oferece. No curso, você vai aprender a fazer pós-produção de render passo a passo, do básico ao avançado. Você vai aprender a criar imagens incríveis para representar projetos arquitetônicos. Além de mais de 50 aulas e 16 horas de conteúdo de qualidade, você também vai receber pacote de arquivos úteis para a visualização arquitetônica, acesso vitalício, suporte individualizado e certificado de conclusão de curso. Tudo isso com valor acessível comparado à quantidade e à qualidade do conteúdo que o curso oferece. Pode ser parcelado em até 12 vezes e com garantia de 7 dias. Então aproveita a oportunidade e invista em aprimorar suas habilidades. Certamente esse investimento trará bons frutos para a sua carreira profissional. Será um prazer ter você como aluno. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Tudo de bom para você e até mais!